Oi, gente, aqui vou ensinar como nós fazemos a construção de uma calculadora de limites, tá? O objeto de limites é a função. Então, o primeiro passo é eu criar uma função aqui no campo de entrada, tá? Posso estar utilizando tanto o GeoGebra Online quanto o GeoGebra Classic, que vai funcionar, que é o aplicativo, tá? Então, a função, por exemplo, f de x igual a x cosseno de x. Então, função qualquer. Quando eu vou investigar a minha função, eu tenho que investigar um ponto dessa função. Então, uma observação é eu criar um ponto sobre essa função. Ó. Quando eu clico na ferramenta ponto e clico em cima da função, esse ponto vai estar sempre fixado à função, ele nunca sai. Ó. Independente do intervalo que eu olho, ele sempre está dentro da função. Pronto. Então, esse é um ponto de estudo do meu limite. Geralmente, quando eu vou estudar, né, eu estudo o que acontece com o x desse ponto. Então, investir no intervalo, numa vizinhança no eixo X, tá? Então, posso criar também um ponto no eixo X e outro ponto no eixo Y. Pode observar que o ponto do eixo X, ele não sai do eixo X. Quando eu clico o ponto em cima do eixo X, ele não sai, ó. E o ponto do eixo Y também não sai do eixo Y. Interessante, né? Agora, eu vou tentar telar esse ponto primeiro, que eu criei sobre a função, nesses outros dois pontos livres, para que eles sejam as projeções do ponto A em relação aos eixos, certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou mudar a definição do ponto B. Por exemplo, eu vou apagar essa definição daqui e vou querer que o ponto B, ele tenha a coordenada seguinte. O x dele, eu quero que seja o x do ponto A. Porque toda vez que eu mover o A, eu quero que ele acompanhe a projeção em x. Então, o x dele vai ser o x de A. E o y dele, como eu não quero que ele saia do eixo x, o y dele sempre tem que ser zero. Então, está aqui as coordenadas, a nova definição do ponto B. Perceba que quando eu movo aqui o ponto A, o ponto B vai ser a projeção em x, certo? Eu posso até colocar um segmento, né, para facilitar enxergar esse ponto, essa projeção, como uma projeção. Então, vou apagar esse rótulo, vou colocar como um tracejado. Pronto. Então, aqui perceba que o ponto B agora é uma projeção. Eu posso até renomear ele, né, para ficar melhor de entender isso como uma projeção. Então, vou colocar esse B como se fosse um X de A, certo? O X do A. Quando eu uso esse underline, o Azinho vai para baixo. Isso aqui, ó, X de A. Vou fazer a mesma coisa com o C aqui, ó. Eu quero que ele fique a projeção do Y. Então, vou mudar a propriedade dele aqui. Vou apagar e vou escrever uma nova propriedade. Eu quero que ele seja o f de x de A. Eu quero que ele seja o f de x de A. E o x dele tem que ser zero, porque ele não pode sair, né? Isso aqui é o y dele. Vamos ver se vai funcionar. 0 f de x de A. Tá faltando um parênteses ainda. Pronto. Agora, quando eu movo A, o C vai ser a projeção dele, certo? Novamente, eu vou criar aqui um segmento de reta para que fique bem visível. Isso aqui é uma projeção. Vou botar a legenda dele como se fosse f de x, f de x. Se eu quiser também aqui, eu posso colocar como x0, enfim, tá? Fica a critério, só nomes, né? Pronto. Agora eu posso associar esse objeto criado para que o aluno enxergue isso aqui mais facilmente, ele consiga mudar essa função mais facilmente, sem precisar usar a janela de álgebra. Então, posso tranquilamente criar um campo de entrada. O que é um campo de entrada? Eu vou clicar aqui, ó, nesse A e vir aqui até o final, campo de entrada. E vou clicar na tela, em qualquer lugar. Aqui eu quero que seja a função que o aluno vai escrever. Vai ficar lá na tela. Eu vou colocar aqui o nome, função. Pode ser escreva a função. Enfim.
E qual objeto que eu vou criar? Vou vincular. Eu tenho 4 objetos. A função e 3 pontos. Como eu estou querendo que seja a função, então eu vou clicar na função que eu já criei. Aqui, ó. Todas as vezes que eu escrever alguma coisa dentro desse campo de entrada, vai criar-se uma função, né? E vai já jogar para que o aluno observe essa função na tela. Por exemplo, colocar aqui x ao quadrado. Ó, criou a função na tela, x ao quadrado, certo? E esse ponto continua vinculado a essa função, certo? Deixa eu achar ele que ele sumiu um pouco lá para frente, lá para cima. Pronto. Deixei ele aqui para baixo, certo? Agora eu preciso usar a calculadora, o limites, né? Que o aluno entenda o que é o limites. Quando a gente usa o limites, tem os limites laterais, né? O superior e o inferior. Aqui no GeoGebra são essas as ferramentas. Então, eu vou usar aqui, ó. Limite inferior, em que eu vou usar essa sentença aqui, ó. Primeiro a função, depois o valor. Quem é a função que eu quero analisar? A função é f, já está criada. F de x. Quem é o valor? Eu quero o valor vinculado ao x de A, né? Que é o x de A. Então, vou colocar aqui x de A. Pronto. Então, o meu limite inferior está criado. Como é que eu coloco isso na tela? Para que o aluno veja na tela qual é o limite inferior. Tá? Eu tenho que criar aqui um texto para colocar esse limite. Nesse texto, eu vou colocar aqui, ó, fórmula LaTeX, para que esse limite apareça na anotação, né? Certinha. Na verdade, clica aqui em avançado e fórmula LaTeX, nesse de baixo. Aí você passa até chegar o limite. Vamos ver se a gente encontra aqui. Aqui, ó. Essa aqui é o fórmula LaTeX para o limite. Como eu estou usando limite inferior à esquerda, né? Eu vou colocar aqui, vou apagar esse infinito, tá? E vou colocar o número que eu quero que esse limite seja calculado. Qual é, em relação a quê? Em relação ao x do A que eu criei, né? Eu vou vir aqui, ó, nesse daqui, certo? Eu vou colocar área vazia. Aqui eu vou colocar o x do A, que é o valor que eu quero calcular esse limite em relação a ele, tá? E como eu quero calcular a esquerda, então eu vou colocar aqui elevado e entre chaves coloco um menos. Vamos ver se vai dar certo assim. Ficou. Se você observar bem, ó, aqui ficou. Vou aumentar ele de tamanho que está pequeno. Ficou limite de x tendendo a 2,77. Por que 2,77 nesse momento? Porque é o x do A aqui, ó, ele está 2,77. Se eu mover esse ponto, move aqui aonde eu estou calculando o limite, certo? Por exemplo, se eu deixar aqui no 2, aqui, ó, x está em 2, então aqui vai ficar 2, pela esquerda. Vamos continuar escrevendo assim, que eu ainda tenho que colocar a função aqui dentro. Então, vou clicar de novo, 2 vezes, para abrir de novo. E na frente, eu vou botar a função. Tá? O meu f de x. Eu vou colocar aqui, f de x igual... Pronto. Aí, ó. Limite de x tendendo à esquerda de 2 de f de x é quanto? Então, aqui eu tenho que clicar de novo e colocar... Como eu quero que seja um texto dinâmico, né? Então, sempre coloco área vazia, porque vai ficar mudando de acordo com quando eu mexo na função. Tem um objeto aqui que está sempre mudando, que eu acabei de criar, que é o limite. Se eu olhar aqui na janela de álgebra, o limite inferior é o A, que eu acabei de criar. Então, aqui dentro, eu vou vincular o objeto A. Esse objeto aqui. Opa, ele foi para o lugar errado. Deixa eu colocar aqui. A. Pronto. Quando eu clicar OK, ele já calculou automaticamente o limite de x tendendo a 2 pela esquerda, que é 2. Se eu mover aqui, ó, eu também dinamicamente encontro esses meus limites à esquerda. Vou fazer a mesma coisa, só com limite à direita. Vamos lá. Clico na janela de álgebra e faço limite superior. A minha função atrelada vai ser o meu f de x. E o meu valor atrelado vai ser o x de A. De novo. Beleza? Então, aqui ele criou um limite superior, que é o limite à direita. Eu venho aqui, crio um texto,
Esse texto vai ter que vir falando sobre o limite. Então, vem aqui, ó. Fórmula LaTeX, encontra o limite. Como é o limite superior, então, vou colocar um x elevado, abre chaves, coloco um mais em lá dentro para ficar o símbolo do mais. Tiro esse infinito, que eu não quero tendendo ao infinito, eu quero tendendo ao x do A. Tá? Eu não posso colocar x do A aqui, senão ele vai ficar como texto. Então, eu tenho que vir nesse símbolo de GeoGebra, coloco a área vazia, e eu tenho que colocar aqui x do A. Só vou dar um link para ver como é que está ficando. Ó. Aumentar de tamanho. Olha como é que está ficando. X tendendo, limite de x tendendo à direita, esse mesmo valor de x do A. Vamos continuar. De f de x igual ao limite que eu quero encontrar, né? Que é a direita, que foi esse que eu encontrei, foi o B, ó. Olha aqui na janela de álgebra, é o B que está aqui. Então, vem aqui, ó. Área vazia, B. Posso fazer isso, área vazia, B, ou eu já posso vir aqui no objeto já criado, né? Que é o B que já está aqui disponível. Já fica em forma de texto dinâmico. Ok? Pronto. Ó, com isso aqui você já consegue dizer qual é o limite lateral à direita, qual é o limite lateral à esquerda, já está aqui, tá? E provar a existência de limite, eu vou usar o limite normal. É o mesmo passo, mesma coisa. Uso a janela de álgebra, limite, não vou usar nem o inferior nem o superior, vou usar já o limite. Função é o f de x, valor é o x de a. Pronto, é o ponto C. Então, vou vir aqui novamente em forma de texto, coloco na tela e digito. Encontro a fórmula LaTeX para isso, né? E digito aqui. Como é x, não é nem pela direita nem pela esquerda, é o limite geral, então não preciso colocar nada aqui elevado a positivo ou negativo, porque não faz sentido, tá? Eu só vou pagar o infinito e vou colocar o x tendendo a quem? Ao x de A. Então, venho aqui no símbolo de GeoGebra, área vazia, e digito x do A. Beleza? Venho fora, igual, f de x igual. Quem é o valor que eu acabei de criar que representa o limite geral? Foi o ponto C. Você pode tirar a dúvida na janela de álgebra. Foi o C. Então, aqui eu venho e clico no objeto C. Ok? E aqui eu tenho agora meu objeto geral, que representa o limite geral. Então, vou clicar aqui, por exemplo, para aumentar de tamanho. Eu tenho meu limite geral. E fica dinâmico isso, independente da função que eu coloco aqui. Ó. Por exemplo, 1 sobre x. Fica dinâmico. Tá? O ponto fica aqui certinho. Limite tendendo à esquerda funcionando, limite tendendo à direita funcionando, limite de f de x geral com x tendendo ao x de a, que aqui está 1,53, funcionando normalmente. Tá? E aqui eu consigo ver as indeterminações e fazer o estudo do que é o limite, né? Da veracidade do limite, por exemplo. Posso pegar uma função problemática, né? Por exemplo, se deixa eu escrever na janela de álgebra, porque ele me ajuda com os comandos. Vou mudar aqui o f de x. Apaguei tudo, deixa eu voltar. Vou aqui, vou clicar. Se condição em se não, certo? Na primeira condição eu vou colocar, por exemplo, se x for menor do que 2. Então, eu quero que essa função seja x ao quadrado. Se ela for x maior ou igual que 2, eu quero que essa função seja f de x igual a 3, por exemplo. Então, aqui eu tenho uma função claramente descontínua, né? E a gente pode fazer o estudo do limite em um ponto estratégico igual a 2. O que é que acontece com esse limite quando ele está tendendo para a esquerda? Perceba que à esquerda, esse limite está se aproximando de 4. Pela esquerda, está se aproximando de 4. Isso aqui a gente pode usar a técnica de esconder o ó. Pela esquerda, está se aproximando de 4. E pela direita? Aí eu vou aceno novamente esse objeto, escondo o outro. Ou pode deixar o outro, né? Tanto faz. Ó, esse limite pela direita está se aproximando de 3. Então, qual é o limite aqui? Nesse ponto. Né? Aqui, esse ponto, o aluno vai ter que inferir que o limite não existe, já que os limites laterais são distintos. Beleza? Para forçar esse ponto, é exatamente igual a 2, eu posso vir aqui na janela de álgebra, né?
e definir esse ponto A de uma outra forma, x igual a 2, por exemplo. Aí ele vai dar um erro. Mas, nesse caso, já fica bem intuitivo que os limites laterais são diferentes, certo? Então, tá aqui a minha calculadora de limites. Essa é a forma de construir.